Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a igreja faz memória de São Tiago Maior, um dos doze apóstolos. Um daqueles 12 que foram escolhidos a dedo por Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta memória que hoje fazemos de São Tiago Maior, ela serve inclusive para nos dar uma orientação sobre uma questão que aparece constantemente. Eu, por exemplo, eu tenho interesse neste tema porque eu era um daqueles que dizia que a mãe de Jesus teve outros filhos fora Jesus. E um dos filhos de Maria, um daqueles irmãos de Jesus, era um dos apóstolos. Então, aqui está uma oportunidade, tá? Não é a isto que a liturgia se presta hoje, não se trata disto, mas eu quero aproveitar a oportunidade. Eu não vou desdizer e desfazer aquilo que a liturgia indica para este dia, mas quero, repito-me, aproveitar a oportunidade, até para contribuir minimamente no desfazer esse equívoco, esse mal entendido que eu tantas vezes afirmava, né? Repito-me, a mãe de Jesus teve outros filhos fora Jesus, e um desses filhos era o apóstolo Tiago. Tá bom? Então vamos tentar trabalhar rapidamente. Vamos ver o que temos aqui. Qual a informação que a igreja nos dá? Tiago, dito o maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus justamente com o irmão João. Acolhendo o convite do mestre, deixou logo o barco e o pai. Tornou-se seu fiel discípulo. Mateus capítulo 4, 21 e 22. Foi testemunha privilegiada da ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5,37, da transfiguração, Mateus 17,1, da agonia no Getsêmani, Mateus 26,37. Primeiro Marte entre os apóstolos. Foi decapitado sob Herodes Agripa nos dias da Páscoa. Atos capítulo 12, do 2 ao 3, por volta do ano 44. Ok? E aqui nós temos a oração desse dia. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem, o que é que queremos, o que podemos aprender desta realidade aqui? Primeiro, a igreja, ela não pode ignorar a sua história. A igreja tem uma história. E a história, lógica e obviamente, ela está situada lá atrás, no passado. Ou seja, o passado faz parte da nossa vida. O passado faz parte da nossa história. E a igreja tem um passado glorioso, extraordinário, sobretudo no que concerne a vida daqueles homens, daqueles baluartes da fé. Entre eles figuram os apóstolos. Entre eles está São Tiago. Nós lemos na carta aos Hebreus: não ignoreis, não vos esqueçais daqueles que vos transmitiram a fé.
Ele foi um dos que nos transmitiu a fé e de forma privilegiada, como tantos outros, como os demais. Ele nos transmitiu a fé testemunhando a favor de Jesus Cristo. Ele está no rol daqueles que Jesus disse: quem me testemunhar diante dos homens, eu testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Ele está no rol destes. Ele está no rol daqueles dos quais Jesus disse: quem não se envergonhar de mim diante dos homens, eu não me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Então, a igreja, porque o passado faz parte da nossa vida, faz parte do nosso hoje. Se não fosse aquele passado, nós não teríamos esta igreja de hoje. Se não fosse aquela igreja da aurora do cristianismo, que está configurada na pessoa desses apóstolos, daqueles primeiros cristãos que selaram o seu testemunho com o próprio sangue, então, o que teríamos hoje? Então, a igreja, é bom a gente ter isto em mente, ela não pode ignorar. Quando se diz, eu dizia, né? E a gente escuta por aí, vocês colocam esses santos, essas santas, e sempre é dito da forma mais pejorativa possível, da forma mais despersonalizadora, da forma mais depressiva, né? Porque é um intuito de despersonalizar, de desconfigurar, inclusive a ação do próprio Cristo. Daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou. Não é bem, a Igreja Católica é uma instituição, é um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é bem um insulto contra essa instituição. É um insulto contra o próprio Cristo. O próprio Cristo que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. O próprio Cristo que assim quis, o próprio Cristo que assim estabeleceu, o próprio Cristo que assim quis ordenar a sua igreja. Então, quando vamos contra aquilo que a igreja está celebrando hoje, e quando a gente pisa nesses homens ilustres, repito-me, que deram a vida pela missão de Jesus Cristo, para continuar a missão de Jesus Cristo, achando que são insignificantes, que isto é uma idolatria, a gente vê que é uma luta não contra a igreja, mas contra o próprio Cristo. Aí sim, que é a cabeça da igreja, deste corpo místico, não obstante os nossos pecados. Então, esta igreja, como corpo místico de Cristo, ela, honrando a sua cabeça, o seu noivo, o seu Senhor, a igreja com Cristo, ela forma um corpo completo. Então, esta igreja, se Cristo o escolheu, quem é a igreja? Se o noivo da igreja escolheu, quem é a igreja para ir contra? Por isso, sempre, desde sempre, a igreja venerou a memória desses homens, dessas mulheres que deram a vida por Jesus Cristo, pelo testemunho de Jesus Cristo. Então isso precisa estar claro em nós. Vocês adoram imagens. Você tem a imagem aí de São Tiago. Nós devemos ter este conceito primordial. Primordial. Não podemos ignorar aqueles que Jesus chamou. Não podemos ignorar aqueles que levaram o chamado de Jesus a sério, a tal forma como fez São Tiago e tantos outros. Deram a vida. Não negaram a fé, não negaram Jesus Cristo. Eles são os pilares, o alicerce, os fundamentos
desta edificação, igreja? Obra de Jesus. Então, a nossa igreja, ela tem esta base que não pode ser ignorada. Uma das razões porque muitas pessoas precisam verdadeiramente desmerecer estes homens, a pretexto de que fazemos um culto de idolatria, um culto demoníaco, um culto satanista, porque estamos dividindo a glória de Deus com as pessoas, é exatamente porque, na realidade, eles não têm o que celebrar. É um fato que precisa ser considerado, né? Eles não têm o que celebrar. Não tem essa história. E, por sinal, eles seriam robustos, se dessem crédito a essa história fundamental, a essa história primitiva. Com toda certeza, eles seriam mais ricos, eles seriam mais robustos. Porque este fato, estas memórias que fazemos desses homens ilustres, desses apóstolos, eles levam-nos aos primórdios do cristianismo. Eles levam-nos, essas memórias que fazemos como hoje de São Tiago, levam-nos à fundação deste corpo místico desta igreja. Leva-nos ao próprio Cristo, cabeça desta igreja, que quis que assim fosse. E assim foi, e assim estabeleceu. Então, quem quer, de fato, falar de Jesus Cristo através das Escrituras Sagradas, deveria honrar o que ele fez, as suas ações, as suas convocações, os seus ensinamentos. Você está vendo que a Igreja Católica, o chamado de São Tiago, é importante para nós, para a Igreja. Ele é importantíssimo. Porque ele foi chamado por Jesus. Então celebramos hoje o dia do seu martírio. Por isso a igreja é forte, a igreja é robusta. Porque ela não trabalha com um hoje dissociado, um hoje abstrato, um hoje que eu posso fazer o que eu quero, eu posso pegar o texto bíblico e elasticizá-lo, puxá-lo para onde eu quiser puxar, dizer dele o que eu queira dizer, mas não quero, mas ignoro a história. Então aqui está uma força tremenda da igreja. As suas colunas, os heróis da fé, aqueles que verdadeiramente são dignos de honra. Quando queremos fazer uma comparação, quando se celebra, queremos buscar exemplos, não são bem os exemplos de hoje. São aqueles exemplos que verdadeiramente deram testemunho de Jesus Cristo. E aqui está São Tiago. Então não se deixe levar por esse aspecto, vocês são idólatras. Nós trabalhamos em cima de uma realidade glorificada. Uma realidade glorificada. É a fé da igreja. Não temos vergonha. Ter vergonha desses homens, dos apóstolos, é ter vergonha de Jesus Cristo. É se envergonhar de Jesus Cristo. A igreja tem a responsabilidade hoje de testemunhar as testemunhas vivas do Evangelho. E tem mais, queridos. Uma das razões é mais fácil acusar a Igreja Católica de idolatria do que dar o testemunho de fé que esses homens deram.
Porque quando você olha por detrás da imagem, você vai buscar o viés histórico desta imagem que temos, que representa aquela pessoa, nós vamos ver uma história fantástica, uma história extraordinária. Uma história que vai contra as acusações de idolatria que faço contra a Igreja Católica. É melhor tirar esse cidadão, é melhor nem conhecer a história desse homem, é melhor deixar ele de lado. Porque a vida dele depõe contra mim. O testemunho dele depõe contra mim. A fé, o crer, a missão, a renúncia que ele fez do pecado vai contra o meu proceder. É melhor chamar de idólatras, é melhor esconder, colocar aqui uma máscara, um tapume, né? Um véu em cima disso. São idólatras. Porque o meu ser acusador, que acusa os católicos de idólatras, não resiste o testemunho desses homens. Não resiste à fé. Não resiste àquilo que eles fizeram por Jesus e como testemunharam Jesus Cristo. Então, este aqui é um primeiro ponto. E outra, não existe nada de idolatria nisto. É um assunto que vai para mais longe, né? E até porque não há idolatria, porque nós não os chamamos de Deus, eles não são ídolos, eles não são ídolos. A imagem que temos, se hoje temos uma imagem aqui de São Tiago, por exemplo, do apóstolo São Tiago Maior, esta imagem, ela representa um protótipo real, que há 2000 anos viveu, foi chamado por Jesus, esteve com Jesus, fez missão. E esse Tiago esteve em momentos privilegiados com Jesus, no Getsêmani, na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João eram os três que sempre estavam com Jesus, mais próximos de Jesus em determinados momentos. Então não pode ser idolatria porque esta imagem não é uma ficção. Não é uma abstração de um nada. Não é uma criação da minha mente. Eu crio e quero porque quero chamar esta imagem de Tiago. Eu quero porque quero chamar esta imagem que é de Maria. Maria Santíssima existiu. O protótipo foi verdadeiro. Então, esta imagem está representando uma figura que viveu no tempo, que viveu no espaço, que teve uma história. Então, aqui não é idolatria. E outro ponto, eu não digo para a imagem, para São Tiago, não para a imagem, eu não digo para São Tiago, tu és o meu Deus, tu és o meu Criador. Aqui está a grande força do culto de latria. O culto de latria é o culto de adoração. Nós não adoramos as imagens. E nem mesmo os seus protótipos. Não, não. O culto de latria, o culto de adoração, fazemos apenas a Deus, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um culto destinado à divindade. Então nós não dizemos, São Tiago, tu és o meu Deus. Dizer tu és o meu Deus implica dizer tu és o meu Criador. Tu és o Senhor da minha vida. A igreja não diz, São Tiago, tu és o Senhor da minha vida. Isso não acontece. A igreja ela tem a plena consciência que a veneração que ela faz aos santos e santas é uma veneração sóbria, porque não descredencia e não transfere o poder criador de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a nenhum ser humano. A nenhum ser humano.
O culto de adoração, o culto de latria, ele é destinado, repito-me, apenas a Deus. Tu és o meu Criador. Aqui está o cerne. Então não tenha medo dessas acusações. Agora é bom te conhecer um pouquinho, né? Repito-me, o que está por trás destas acusações não é bem a imagem em si. O problema não está aqui na imagem em si. O problema está no protótipo lá atrás. – 99% desse grupo que acusa-nos de católico, que quer pegar esta imagem, quebrar esta imagem, destruí-la, tirá-la do nosso circuito de veneração, é exatamente porque aquele protótipo, aquele personagem cuja imagem hoje está aqui, a presença dele, a história dele, a figura dele, anula radicalmente, por completo, esses acusadores. Tem a ver com o testemunho da fé, tem a ver com o seguimento de Jesus Cristo, e não com outra coisa. É bom dizer apenas isto para não se dizer coisas ainda mais indelicadas. Não é o caso. Então não tenha medo. É a igreja, é a fé da igreja. 2000 anos de história. Eu preciso crer neste ensinamento sóbrio, salutar da igreja. Celebrar hoje, ou seja, o passado faz parte da minha vida, faz parte do meu hoje. Eu posso testemunhar a minha fé com credenciais sólidas, sóbrias. Eu posso dar um testemunho da minha fé de maneira autêntica. De onde ela vem? Aqueles que fazem parte da minha história não são ignorados. Não são deixados de lado. Não. Até porque é a fé desta igreja, da minha igreja, ela me faz ver que Deus, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Nós cremos na igreja triunfante. Na igreja que já contempla a face daquele que testemunharam aqui na terra. Então a fé da igreja é uma fé robusta, é sólida. Eu não devo intimidar. Eu não sei explicar. Não precisa explicar. Não precisa explicar. Apenas viva a sua fé. Segunda coisa, segundo ponto. Já ficou muito longo esse negócio, né? 20 e tantos minutos. Segunda coisa. Este Tiago que hoje celebramos. Lá em Gálatas, capítulo 1, 19, Paulo vai dizer que não viu a nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. A não ser Tiago, irmão do Senhor. Logo, Tiago, Gálatas, capítulo, deixa eu pegar aqui, é 1,19, quer ver? Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Olha aqui. Depois, passados 3 anos, estou lendo 18, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Bem, esta expressão quer dizer o quê? Esta afirmação, quando eu fazia e quando muitas pessoas fazem, é para quê? É para dizer que Jesus teve outros irmãos. Mas o problema não é dizer que Jesus teve outros irmãos. Porque esses irmãos poderiam ser filhos de José. Esses irmãos poderiam ser filhos de José com Maria. O problema aqui não está em dizer que Jesus teve outros irmãos.
A questão aqui é ir contra o ensinamento da maternidade virginal de Maria Santíssima. A problemática é dizer que ela, tudo bem, antes do parto, o protestantismo crê nisto, é uma fé, um crer consensual, mas aquela virgindade que ela teve antes do parto, ela perde na hora do parto e, consequentemente, depois do parto. Então, quando se usa esta expressão aqui para dizer, é para provar que Jesus teve outros irmãos, é para provar que Maria teve outros filhos. Repito-me, ninguém usa este texto para dizer, não, poderia ser filho de José apenas com um casamento antigo, né? Ninguém fala isso. A questão é se reportar, e não é tão lógico, não é tão óbvio. Isso não é corrente na nossa sociedade? Quantas famílias? Às vezes a pessoa casa com uma mulher, vai viver junto com uma mulher, ela não pode ter filhos. Mas, de alguma forma, aquele homem já teve filhos de um relacionamento anterior. E que, de alguma forma, guardando as devidas proporções, chama aquela madrasta até de mãe, toma bênção, tem respeito, tem afetividade, não é filho dela. Mas por quê? Que se diz com todas as letras, eram filhos de Maria. Quando se diz, quando este texto é usado, não é para dizer que eram filhos de José, é para dizer que eram filhos de Maria. É para ir contra a maternidade virginal de Maria. É um querer a qualquer custo dizer que Maria teve outros filhos fora Jesus. É para querer provar textualmente, literalmente ao pé da letra, que a doutrina da virgindade perpétua de Maria é um engodo da Igreja Católica. É isso que está por trás. Mas, neste caso, não vou me... Depois eu falo de outro. Este Tiago, quando São Paulo diz, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor, uma coisa a gente precisa ter certeza. E dizer, este Tiago maior não é. Este Tiago, vamos ficar apenas neste. Tá? Este Tiago maior, ele não era esse irmão do Senhor que Paulo está se referindo. Ele está dizendo que este irmão do Senhor era apóstolo. Ele está dizendo que este apóstolo era irmão do Senhor. Temos aqui duas informações robustas que corroboram para uma clareza dos fatos. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, ele está dizendo irmão do Senhor, que é apóstolo, e o nome dele é Tiago. Este Tiago maior não é. Então eu preciso descartar esta possibilidade. Bem, esse Tiago maior não é. Por quê? Porque ele, este Tiago maior, junto com João, este Tiago maior, pegue aí Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E o versículo 20. 20, deixa eu ver se é isso. Olha aqui. 4:21. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos.
Ele havia chamado Pedro e André. Tá bom? Tiago e João, eles vão entrar no segundo chamado de Jesus. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. Quem eram os primeiros 2 irmãos? André e Simão, que depois Jesus vai chamá-lo de Pedro, né? Ou quem são esses outros 2 irmãos? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai. Este Tiago não é. Aquele Tiago que São Paulo está dizendo que viu, não viu nenhum outro, a não ser Tiago, irmão do Senhor, apóstolo, este aqui não é. Voltemos ao texto. 4:21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E onde eles estavam? Tiago e João, seu irmão, filho de Zebedeu, num barco com Zebedeu, vírgula, seu pai. Essa aqui é uma Bíblia tida como evangélica, né? As letras, as palavras de Jesus, elas aparecem em vermelho, né? O texto está mais do que claro que esse Tiago era irmão de João, eles eram filhos de Zebedeu. Quando Jesus os chamou, eles estavam no barco com Zebedeu, vírgula, seu pai. Este Tiago não é aquele que São Paulo está se referindo em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Será que isso está claro? Ah, missionário, o senhor fala, agora o senhor nos explicou. Agora pronto, agora está resolvido. Era o outro Tiago, o Tiago menor. Este Tiago que hoje celebramos, ele não é o Tiago de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Não esqueçamos que Gálatas 1:19, São Paulo está dizendo que o nome dele é Tiago, que ele é irmão do Senhor e que ele é apóstolo. Jesus tinha 2 discípulos, 2 apóstolos com o nome de Tiago, que para identificá-los, um ficou Tiago maior e outro Tiago menor. Ok? Será que isso aqui deu mais ou menos para a gente? Este Tiago aqui, por favor, não crie a aberração de que Zebedeu, por favor, não crie a aberração de que Zebedeu, ele teve este Tiago com Maria, com a mãe de Jesus, pelo amor de Deus. Não faça isso, tá? Até porque lá junto à cruz, estava, entre as mulheres que lá estavam, a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé. Maria Salomé. Pelo amor de Deus, meu querido, não faça uma confusão, não faça uma... não aumente o pecado. Não aumente o pecado. Não queira dizer que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho uma qualquer, uma sem prestígio, uma que não tinha nenhum respeito pelo sagrado. Não faça uma coisa desta. Este Tiago que hoje celebramos
Ele não rompeu a virgindade de Maria. Ele não rompeu a virgindade de Maria. Ele não serve como argumento formal para dizer que está aqui. Está aqui. Ele era irmão de Jesus. Não entra, não encaixa em Tiago esta terminologia de que ele era o irmão do Senhor, que São Paulo está referindo-se em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Em outro momento, eu vou falar com vocês um pouco e vamos mostrar outros textos. Os textos de junto à cruz. Como Mateus, Marcos e João identificam as mulheres que estavam junto da cruz. Você já pode até ir adiantando isso por aí. Tá bom? A mãe dos filhos de Zebedeu, de Tiago e de João, elas estavam lá. Quem era a mãe dos filhos de Zebedeu? Maria Salomé. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos continuar celebrando hoje, nesse dia, a memória deste homem que convida-nos hoje a testemunhar Jesus, a perder a cabeça por Jesus. Mas quem perde a cabeça por Jesus não perde, ganha a cabeça. Quem se entrega para Jesus Cristo não fica alienado, não fica perturbado, não fica... Não. Ele fica com a cabeça muito no lugar. Perder a cabeça por Jesus é dizer que Ele é o primeiro na minha vida. Ele é o meu tudo, Ele é o meu Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele merece que eu derrame o meu sangue por Ele. Ele merece que eu busque em primeiro lugar, que eu tenha por primeiro, que eu o constitua como Senhor da minha vida, que eu estabeleça, que eu queira o seu senhorio na minha vida. É por isso que Ele perdeu a cabeça. Porque ele testemunhou o senhorio de Jesus na vida dele, na história dele. O que vai acontecer comigo, com você? Sabemos que Jesus nos chamou. Depois, ele encontrou mais 2 irmãos. Ele já tinha chamado 2 irmãos, André e Pedro. Depois, ele chamou mais 2 irmãos. Será que hoje Jesus não está chamando eu e você? Jesus não nos está chamando hoje? Para que Ele nos está chamando? Nós estamos atendendo, obedecendo o chamado de Jesus? Estamos? A opção é dizer não, não quero, não vou não. Obrigado, passar bem. Mas se deixamos as redes e deixamos o nosso pai Zebedeu lá, aí o tempo fecha. Porque a sorte do nosso mestre é a mesma do discípulo. Tanto na dor como na glória. É a mesma. E geralmente a glória, ela só vem depois do Calvário. O domingo vem depois da sexta-feira. A ressurreição vem depois da morte, e morte de cruz. Raciocinemos sobre isto. A que esta festa nos convoca, nos chama hoje? Para testemunhar Jesus Cristo. Testemunhar Jesus Cristo. A cada instante, a cada momento. A não ter a nossa vida por preciosa. A manter a nossa relação, a nossa harmonia, a nossa sintonia com Deus. Ele nos chama para isto. Será que amanhã depois nós faremos parte daqueles que a nossa família, a família eclesial, paroquial, pastoral, ela poderá fazer uma lembrança? Olha, vamos celebrar uma missa hoje, na lembrança, na memória do missionário Sidney. Ele passou por aqui, foi um homem de testemunho.
Imaginou, hein? Será que alguém amanhã vai fazer memória do nosso nome? Vai dar um testemunho de nós? Ou simplesmente vamos ser jogados aí no esquecimento? Porque em relação a Jesus e o tudo mais, nós não fomos íntegros. Deixamos muito a desejar. Cruzamos os braços, nada fizemos. Achamos melhor dizer quem sou eu? Quem sou eu? Isso é idolatria. Eu não tenho conhecimento, eu não sei falar. Eu sou gago, sou Moisés da vida. É mais fácil a gente arranjar todo tipo de desculpa do que aceitar de que deixar o barco, deixar as redes, deixar o pai. Não esqueça que com o chamado de Deus a Abraão, ele deixou sua terra, sua parentela, a casa dos seus pais. Ele deixou. Tiago, ele larga o seu pai. É um largar sem largar. Porque quem larga por Jesus, não larga. Não abandona. Olha, esse negócio vai muito longe, vamos parar por aqui. Sobre todos nós. Que pela intercessão de São Tiago Maior, desça sobre todos nós hoje sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.